Ser cool na internet, ser misterioso, significa que a gente não deve demonstrar que a gente curte as coisas? Oi, minhas estrelinhas, eu sou a Bela e eu estive pensando sobre isso muito ultimamente, porque desde que eu comecei a criar conteúdo novo, assim, porque pra quem não sabe, pra quem tá chegando aqui no canal agora, eu fazia conteúdo de RPG, né? Eu tô criando conteúdo há 2 anos, mas agora eu tô fazendo esses conteúdos assim que são um pouquinho mais a minha cara faz o início desse ano. Então, eu tava pensando bastante sobre desde que eu decidi mudar que eu sou muito aberta com as coisas que eu gosto na internet. Tipo, eu pareço um fandom Twitter, tá ligado? Tipo, às vezes eu coloco a minha foto de perfil do Hannibal, eu coloco a minha foto de perfil da Aya, dos Mangás Alérgicas Verdes, eu compartilho um monte de fanart, do RT e tudo, curto tudo, e eu tava pensando assim, meu Deus, mas eu sou zero misteriosa, né? Tipo, não só as pessoas me conhecem através dos meus vídeos e das minhas streams, que eu já tô falando e acabo falando um pouquinho mais sobre mim, mas assim, se você abrir meu Twitter, se tu abrir meu Instagram, especialmente assim, que às vezes quando eu tô inspirada, eu converso no Instagram de tanta coisa, assim, eu abro meus stories e começo a gravar vídeo conversando, assim. O meu TikTok, então, que tem retweet pra caramba de um monte de vídeo de edit. Gente, é muito fácil você descobrir as coisas que eu gosto e as coisas que eu tô assistindo no momento, o que eu acho bonitinho, o que eu acho engraçadinho, assim. Eu não escondo muito o que eu gosto na internet. Eu tava pensando assim, porque eu vejo que muitos criadores de conteúdo são muito misteriosos, assim, né? Tipo, eles vão lá, curte uma coisa aqui e ali, aí depois eles vão e dão um retweet em algum amigo colaborador. Não, pera, algum colega de trabalho, tipo, que cria conteúdo também, aí vai lá, compartilha e tal. E eu tava assim, gente, no outro dia eu tinha mudado a minha foto de perfil pra poder ficar com a foto do Will Graham, do Hannibal, pra poder fingir que eu tava de casal com a Mushin, inclusive tá aqui os prints. E, tipo assim, eu fui feliz. Eu fui tão feliz, eu tava me sentindo no Tumblr novamente. Eu tava pensando assim, depois disso, eu pensei, cara, mas será que isso vai me deixar mais desinteressante para os meus seguidores? Será que os meus seguidores querem ter um pouquinho de mistério sobre mim? Tipo, literalmente assim, nossa, a Bella é tão cool que a gente não sabe o que ela gosta, ai que não sei o que, é uma surpresa e tal. Eu tava pensando muito nisso ultimamente, porque assim, desde que eu decidi mudar de conteúdo, eu decidi também ser mais aberta das coisas que eu gosto, né? Tipo, de falar muito abertamente de coisas cringe. Assim, eu sou uma pessoa. Pessoalmente, vocês sabem, vocês que me assistem, que eu sou cringe. Eu sou muito cringe mesmo. Tipo, eu falo coisas que são muito cringe. A gente já teve uma live muito engraçada, inclusive, que eu tava falando sobre Love in Deep Space. Eu tava falando que no Love in Deep Space tem um tracker de menstruação. Eu tenho endometriose, eu nem menstruo mais assim, mas eu achei sensacional. Eu tava falando pro chat como é que era e o chat tava, meu Deus, Bela, cala a boca, a gente não aguenta mais. E eu tava pensando assim, caramba, mas será que isso é uma coisa necessariamente ruim ou uma coisa necessariamente boa? Porque se eu quero que as pessoas tenham um pouco assim de abertura para conversar comigo, e se eu quero conversar de todos os assuntos que eu gosto de conversar, né, jogar os jogos que eu gosto de jogar, por que eu não posso demonstrar que eu sou muito fã daquilo, né? Porque assim, eu sou muito fã das coisas que eu gosto. Eu pinto as coisas tudo assim, eu sou temática, adoro tudo que eu gosto muito. E eu gosto muito de compartilhar esses gostos, né? Significa que vocês sabem tudo da minha vida? Óbvio que não. Mas assim, voltando pro ponto principal. Às vezes eu fico pensando se quando a gente quer muito ser cool, ser muito, assim, maneiro, ser muito... Ai, meu Deus, eu sei lá, eu não me misturo com essas gentalhas. Será que realmente a gente está sendo legal ou a gente tá só sendo muito babaca? Assim, porque eu sinto que as pessoas não sabiam muito o que eu gostava. Elas sabiam, assim, uma coisa meio pré-determinada, uma coisa meio assim, tá, isso aqui faz sentido a Bela gostar porque ela cria esse tipo de conteúdo. Então, ela gostar disso aqui faz sentido, mas eu também nem discorria muito sobre. Inclusive, às vezes eu tava usando o Twitter e eu deixava de dar RT em alguma coisa porque não era relacionado ao meu trabalho e tudo. E eu tava pensando assim, gente, como que a gente se esforça pra poder parecer maneiro pras pessoas, né? É óbvio que eu queria ser maneira pra quem me seguia também. Óbvio que eu queria ser uma pessoa super legal, tipo, aquele tipo de streamer, aquele tipo de criador de conteúdo que as pessoas fizessem, assim, arte sobre, fizessem edit sobre, falassem, meu Deus, ai, nossa, que pessoa incrível.
Mas eu tenho notado ultimamente que quanto mais eu tenho sido eu mesma, mais as pessoas têm gostado e têm ficado e me olhado e conversado comigo. E acho que tem tirado meio que foi uma muralha que eu criei ao meu redor, assim, né, de intocável. As pessoas vêm falar comigo, né? E assim, elas sabem, por exemplo, que eu respondo mal. Eventualmente eu respondo, mas elas sabem que eu respondo mal. Elas também têm mais paciência comigo e tem, assim, tem parecido que, ao meu ver, tem parecido que eu tenho sido uma pessoa mais legal. Porque agora eu consigo mostrar que, tipo, eu sou igual a todo mundo. Acho que eu tinha muito medo de ser igual às outras garotas, sabe? Tipo, ai, mas você gosta de rosa, você gosta da Hatsune Miku, não sei o que, não sei o que, não sei o que, todo mundo gosta disso. É, eu gosto. E eu fico às vezes me perguntando assim, ainda me pergunto, tipo, nossa, será que isso vai me fazer desinteressante? É isso que fez tantas pessoas pararem de seguir meus conteúdos? Mas é isso que tá fazendo tantas pessoas começarem a seguir meus conteúdos? O que é exatamente essa nossa vontade de ser legal, né? E aí eu vejo que a gente consome muito na internet, assim, a vida das pessoas, mas aquela vida, assim, incrível. Porque ninguém vai filmar se tendo problemas, sabe? Tipo, ninguém vai se filmar brigando, discutindo em casa, passando por problemas. Não, vai mostrar pra vocês uma viagem muito foda. Vai mostrar pra vocês encontrando criadores de conteúdo muito foda pra tomar um café, entendeu? E aí a gente esquece que é todo mundo humano e todo mundo gosta de fazer coisas. E pra mim é tão doido, porque eu já cheguei nessa parte, assim, em que eu fico... Cara, será que as pessoas quando me virem, elas vão entender que eu tô feliz de ver elas? Tipo, apesar de toda a ansiedade social que eu já falei, mas assim, elas vão entender que eu quero ver elas, que eu tô feliz de ver elas. Se elas me verem comendo um docinho ou, tipo, surtando na frente de um cosplay, isso vai ser uma coisa bizarra de se ver. E eu fico pensando porque eu acho que eu tentei ser maneira, ser cool pra um bando de pessoas e eu acabei afastando todo mundo no processo, porque assim, eu tanto não mostrava as coisas que eu gostava, eu não era um livro aberto sobre as coisas que eu gostava, eu só gostava das coisas que eu julgava ser maneira, que eu não tinha nada singular sobre mim. Tipo, não tinha nada que me transformasse único para as pessoas e simplesmente essa personalidade de fingir que eu não me importo ou que eu sou legal demais pra isso, faz as pessoas entenderem que eu não tinha interesse nelas. E aí, a partir desse momento que eu não tinha interesse nelas, que eu tava fria e distante, eu me afastava das pessoas, eu não entendia o porquê. Eu falava, será que eu não tô sendo maneiro o suficiente? Às vezes eu conversava com o meu público e eu não sentia se o meu público me entendia ou não. E aí, cara, eu cheguei nessa conclusão que todo criador de conteúdo que eu conheço fala pouco nas redes sociais. Bem pouco. Tipo, todos os criadores de conteúdo que eu conheço, assim, a maioria deles, vocês vão ver eles falando coisas relacionadas ao trabalho deles. Mas eu nunca vejo eles dando RT numa fanart. Ou postando um vídeo engraçado, sabe? Eu fico assim, ou será que sou eu que uso as coisas como o Tumblr? Ou é tipo, é uma coisa, ou tá todo mundo ocupado, ou existe uma personalidade que você tem que fazer quando você vira um criador de conteúdo. Porque muitas pessoas me perguntam assim, nossa, Bela, como você começou a criar conteúdo? E eu falei, pô, abri a câmera e comecei a falar, e é literalmente isso. Mas as pessoas, por exemplo, acham que eu venho de uma origem muito rica, acham que eu tenho dinheiro e tal, acham que um monte de coisa que eu entendo que é uma coisa que você acha de um criador de conteúdo, porque você acha automaticamente que se uma pessoa tem tempo para poder ficar fazendo vídeo, editando vídeo, significa que ela tem dinheiro para poder fazer isso. Quando muitas vezes, incluso eu, a gente tem um trabalho e a gente trabalha com o que a gente gosta para poder bancar. Não, minto. A gente trabalha com o que a gente não gosta para poder bancar, trabalhar com o que a gente gosta até o trabalhar com o que a gente gosta dê certo, sem previsão se vai dar certo ou não. No final, a minha pergunta é, será que a gente tem tanta necessidade assim de parecer legal e maneira para as outras pessoas? Será que a gente precisa tanto mostrar o quão diferentão a gente é? Será que a gente precisa, tipo, provar realmente alguma coisa o tempo todo? Eu fiz uma live sobre a lore do Sleep Token e tiveram várias fanarts do jeito que eu tava vestida, porque eu decidi temática. E eu realmente não tava esperando tanta fanart desse dia, tanta arte que as pessoas fizeram. E eu fiquei... Uau! As pessoas curtiram que eu me arrumei. Curtiram que eu tava falando de alguma coisa que eu curto, a ponto de me desenhar.
E eu acho que esse foi o motivador desse vídeo de hoje, porque eu pensei assim, cara, por que eu fui eu mesma? Porque eu tava fazendo algo que eu gostava e porque eu me arrumei, porque eu me senti motivada pra fazer algo que eu gostava, as pessoas gostaram tanto que elas me desenharam, entendeu? Que elas assistiram o vídeo, que elas reassistem o vídeo, que elas compartilham aquilo. E isso deu um nó na minha cabeça, porque por muito tempo eu achava que criar conteúdo era você ser uma pessoa muito maneira na internet. E talvez esse seja o quê da questão? Talvez esse seja o erro também da gente não ter muitas conversas entre criadores de conteúdo. Tipo, eu tava pensando nesses dias assim, um dos criadores de conteúdo que eu mais gosto é o Alonsoca. Tipo, eu acompanhava... O Alonsoca, ele era o único streamer, youtuber no caso. O Alonsoca, ele era o único youtuber brasileiro que eu acompanhava desde criança. Tipo, o Selbit tinha a minha idade, ele não jogava muitos jogos que eu gostava, mas assim, eu conhecia, mas tipo, o meu bagulho era o Alonsoca, porque eu sentia que eu tava em casa. E aí eu fico vendo os vídeos do cara hoje em dia e eu vejo que ele continua sendo o cara mais normal do mundo. Tipo, o cara mais batata, pão branco, assim, da vida. Ele mudou, provavelmente, como pessoa, né? Amadureceu. Mas ele é simples ainda. E as pessoas sabem tanto que ele é simples que as pessoas se sentem confortáveis com ele. Isso é ele mostrando quem ele é. Desde quando ele tinha a canequinha, né, eu tinha uma canequinha igual, aquela canequinha vermelha de café, até o que quer que ele beba hoje, a gente tem afins, entende? E aí eu fiquei assim pensando, pra mim o Alonsoca é um máximo. Se eu ver o Alonsoca um dia, assim, eu acho que eu travo, que nem o Brino travou. Eu vou olhar pra ele e ficar meia hora, tipo... Meu Deus, eu assisti... Sei lá, eu acho que eu ia começar a datar todos os vídeos que eu assisti. Eu assisti você jogar Outlast, todos os jogos de terror que eu zerei no console Alonsoca, sabe? Todos eles. E eu ia ser assim. Mas ele é uma pessoa normal. Às vezes eu me pergunto, tipo... Se eu visse o Alonsoca comendo um iogurte do mesmo jeito que eu como, eu ia falar, caralho, que foda. Ou eu ia pensar, ele é uma pessoa normal. Então, assim, no final... Acho que o vídeo eu acho que eu quero ser legal para as pessoas. Quero muito ser uma pessoa maneira. Mas eu acho que eu tô abrindo mão dessa vontade e escolhendo ser a pessoa cringe que eu sou. De falar da Hatsune Miku demais, de falar do tracker de menstruação do Love in Deep Space, que eu achei realmente o máximo. E de falar das coisas que eu gosto, das bandas que eu gosto, da lore que eu gosto, de me arrumar do jeito que eu gosto e de só vir e ser quem eu sou. E de repostar 300 fanarts diferentes no meu Twitter, repostar diversos vídeos diferentes no meu TikTok e falar muito no meu Instagram. Porque... não sei. Acho que é uma boa moeda de troca. Porque eu vejo como as pessoas querem conversar comigo agora e debatem esses assuntos e estão afim de conversar sobre essas coisas e se descobrir também. E eu penso, bom, que bom, porque aí a gente vai crescendo junto. Eu penso muito nisso, tipo, a gente vai se descobrindo junto, se entendendo junto. E aí fica tudo menos solitário. Tudo menos solitário. Acho que é o que me motiva muito a fazer vídeos, é porque quando eu compartilho essas coisas com vocês e vocês falam eu também, eu penso, uau, eu não tô sozinha. E isso é o máximo. Talvez eu não queira ser tão misteriosa assim. Ou talvez eu seja misteriosa, mas de algumas formas diferentes. Não distante, mas misteriosa, porque todo mundo tem seu próprio mistério, entende? E talvez você seja uma pessoa misteriosa também. Uma pessoa muito maneira também. Mas talvez você não devesse esconder tantas coisas que você gosta, porque pode ser que muitas pessoas queiram conversar com você sobre esses assuntos e você tá doido aí pra conversar com alguém e não tem ninguém. Então, seja você mesmo. Converse das coisas que você gosta. E me fala se você percebe esse tipo de comportamento também em criadores de conteúdo, porque eu quero saber se eu tô maluca aqui. Eu quero saber se é uma coisa que só eu percebi. Mas, bem... eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha curtido. A quem tá me acompanhando, a quem fez fanart e tá gostando dessa nova era, de eu um pouco mais aberta, de eu conversando sobre essas coisas e tentando me descobrir junto com vocês, muito obrigada por participarem dessa jornada. É muito legal mesmo, me motiva de forma que acho que vocês nunca entenderiam como. Então, muito obrigada. E se você tá aqui vendo esse vídeo pela primeira vez,
vem pra nossa comunidade, vem participar no server do Discord, vem participar das lives, que geralmente eu tô zerando jogos, agora eu tô zerando Detroit Become Human pela primeira vez na vida. Então, vem comigo, vamos ficar juntinhos, vamos crescer juntinhos. E ativa o sininho, se inscreve e eu vejo você no próximo vídeo na terça-feira. Um beijo e até lá.